Como eu disse, um comentário inicial ali, no princípio da missa, a 33ª semana do tempo comum que nós estamos abrindo hoje. E a 34ª semana, que iniciaremos no próximo domingo, com a solenidade de Cristo Rei, nos aproximam de um clima daquilo que a nossa fé chama de escatologia. Vou explicar. A palavrinha eschaton, em grego, significa as realidades que estão para vir, as próximas realidades. Ou seja, nos convida a uma reflexão que caminha para celebrar Jesus Cristo, o Rei do Universo, recapitulador de todas as coisas, aquele que tem nas suas mãos o governo de todas as coisas, que os gregos antigos chamavam de pantocrator, aquele que tem a cracia, o governo de todas as coisas. O clima é, portanto, aquele de reflexão acerca da direção que temos dado à nossa vida, que foi dada à nossa vida ao longo deste ano litúrgico. É um clima, portanto, de avaliação e de pensar em propósitos para o novo ano litúrgico, que a gente começa na sequência no primeiro domingo do Advento. Vale a pena a gente entender que a chave dos textos de hoje é a parousia. Lá vou eu com outra palavrinha difícil. Parousia é o nome que se dá àquela verdade de nossa fé que diz que o Senhor virá outra vez. O nome para a segunda vinda de Cristo. A ideia é aquela de que a nossa relação com o tempo, a nossa administração do tempo, a maneira como lidamos com o tempo deve ser vigilante, de modo a nos fazer entender que naquilo que diz respeito à nossa salvação, naquilo que diz respeito à nossa caminhada, não convém adiar, convém resolver. Porque no fundo, ninguém sabe o tempo que ainda terá ou que ainda tem para lidar, para resolver, para administrar, para equacionar certas realidades. A morte recente, prematura, da cantora Marília Mendonça acabou sendo para o Brasil inteiro, como sempre é para nós quando estamos diante da morte de modo geral, mas da morte com a sensação de interrupção do ciclo, a morte de alguém ainda jovem, com uma história pela frente, de modo particular, nos dá aquela sensação ou nos faz pensar sobre o tempo que realmente nós temos. Uma pessoa com menos de 30 anos, que foi mãe recentemente, com um filho de 1 ano e um pouco, que tem uma relação de grande dependência da figura materna, e ao mesmo tempo a mãe que tem grandes planos para um filho nessa fase da vida, em momento algum, pensando na lógica do ciclo, a gente vai pensar numa interrupção desse ciclo. Só que, infelizmente, nós não somos donos desta hora, como não somos donos do tempo. A gente até usa impropriamente a expressão meu tempo. O meu tempo está assim, o meu tempo está assado. Mas o tempo deve ser pensado por nós como alguma coisa que não nos pertence. O tempo que a gente tem é para ser administrado, não tratado como se dono dele eu fosse e pudesse, por exemplo, desperdiçá-lo, jogá-lo fora, como se um dia alguém não fosse cobrar, ou como se um dia eu não tivesse que prestar contas do tempo que me foi dado e da relação que eu tenho com esse tempo. Infelizmente, não sei se infelizmente ou felizmente, hein? Porque eu acho que também se a gente soubesse o dia, a hora que vai morrer, eu acho que também não seria uma boa ideia.
Não penso que seria assim, uma ideia interessante, né? Uma semana antes, um mês antes, um ano antes, a gente com aquela sensação de uma ampulhetazinha que está caindo a terrinha, né? E está ficando... Também não seria uma boa ideia. Mas, felizmente, nós não somos donos desta hora. O fato de não ser dono desta hora já provou, já mostrou na própria relação de Jesus com as pessoas e depois dos apóstolos com as pessoas, que a gente pode não lidar bem com isso, hein? Por exemplo, o apóstolo Paulo, passando por uma de suas comunidades, encontrou uma turma que deixou de trabalhar e resolveu ficar sentado esperando o tempo, já que Jesus disse que ele ia voltar. Então, vão ficar olhando para o alto, não vamos fazer mais nada e vão ficar esperando tudo acontecer. Paulo precisou chegar lá e dizer que essa relação com o tempo não estava boa. Paulo disse para a sua comunidade, ficamos sabendo entre vós que muitos de vocês estão a olhar para o alto, esperando a segunda vinda de Cristo. Paulo até usa uma expressão, muito atarefados em nada a fazer. Ele diz, né? A estes nós exortamos, em nome de Jesus, que trabalhem, toquem a vida, conduzam a família, toquem o barco. Se você estiver tocando o barco da maneira correta, o tempo não vai te surpreender como um ladrão, mas ele será para você uma bênção, uma espécie de recompensa por essa construção, por esse bom uso, por essa boa administração dele, do próprio tempo. Jesus também chama atenção para o contrário dessa relação, que é uma relação nervosa com o tempo, de quem quer andar à frente dele, como, por exemplo, a carroça que quer andar na frente dos bois, que é aquela turma que, não, estou muito preocupado com o que eu tenho que fazer, então eu tenho que adiantar, eu não tenho a menor paciência para esperar, eu vou me preocupar, eu vou fazer, né? Tem uma frase que, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Essa pode ser uma relação nervosa com o tempo, que, a meu ver, está na base daquilo que a gente chama hoje de ansiedade. O ansioso, ele quer andar um pouquinho à frente do tempo. Ele quer ser um pouco mais rápido que o futuro. Ele quer, de alguma forma, antecipar e não confiar e viver o presente caminhando para o futuro. Jesus, dado momento, diz assim para os seus discípulos, não vos preocupeis com o dia de amanhã, mas não para fundamentar aquele comportamento que Paulo critica, mas para trazer um equilíbrio, né? Não vos preocupeis com o que vestir, com o que comer, vosso Pai, né? Jesus chama atenção para a providência divina, que é uma atitude de quem faz o que tem que fazer no tempo, mas não deixa de confiar também na ação de Deus neste mesmo tempo, entendendo que a gente trabalha e é abençoado, que a gente constrói e ao mesmo tempo, simultaneamente, é abençoado, acompanhado. A relação que está sugerida com o tempo, portanto, é aquela de quem não adia, mas resolve, no tempo certo, a seu tempo, o que precisa ser resolvido. Eu já tive a oportunidade de presenciar, e vou até falar de uma coisa minha pessoal, já tive a oportunidade de presenciar em sepultamentos pessoas que estavam diante dos seus queridos e que diante eu lembro, por exemplo, de um pai sepultando um filho, que eu estava lá, que ele pediu a palavra e se dirigiu às pessoas presentes e disse assim, por favor, digam mais aos seus filhos que você ama os filhos, porque meu filho está indo embora agora com 19 anos, e eu me arrependo de não ter dito mais vezes para ele, na correria, no adiar, no esperar talvez uma oportunidade, o quanto ele foi importante, o quanto amamos, o quanto...
quando eu fui sepultar o meu pai, que também faleceu assim, de repente, não foi um falecimento naquele processo de adoecimento, depois ele era muito novo, para os padrões do nosso tempo, tinha 57 anos quando ele faleceu. No dia do sepultamento do meu pai, que eu estava ali diante do corpo, não falei nada, mas me veio esse pensamento de muitas coisas, principalmente aquilo assim: pai, obrigado. Não, tem suor, tem trabalho, tem renunciar para que o filho tenha, tem abrir mão de para que o filho possa alcançar. E a gente às vezes, depois a gente faz, depois a gente diz, depois a gente pede perdão, depois a gente se reconcilia, depois a gente ajeita algumas coisas. E às vezes, infelizmente, a gente é surpreendido com esse tempo que a gente deixa de ter, que a gente pensava ser cumprido. Em algum momento passou por nós a ideia de que a gente teria... Não, tenho muito tempo para fazer isso. Não temos. Podemos ter. Mas se é possível fazê-lo agora, mesmo que eu viva 90, faça agora. Ajuste agora. Porque, de fato, nós não somos donos do tempo que temos pela frente, do tempo que pensamos ter pela frente. Eu propus ontem nas missas que celebrei que cada um, do seu jeitinho, fizesse uma listinha de prioridades, do que não pode esperar. E nessas 2 últimas semanas do ano litúrgico, a gente talvez reparar aquilo que, fruto da nossa listinha, a gente percebe que não pode esperar. Talvez um pedido de perdão que não pode mais esperar, talvez uma reconciliação que não pode mais esperar, talvez um muito obrigado por tudo que não pode mais esperar, talvez... Aí cada um vai saber exatamente o que estará lá na sua listinha. Cada vez mais, quando escuto pessoas que perderam outras queridas, eu tenho escutado isso. Uma sensação de dívida. Uma sensação de que alguma coisa ficou por dizer ou por fazer. Isto cabe até na nossa relação com o nosso Deus. Por isso eu estou sugerindo a listinha. Porque é possível que ao chegar a nossa hora, a gente pense assim, tinha algumas coisas que eu fui empurrando para frente, não fiz. E agora estou aqui, Senhor, na Tua presença, como quem administrou mal, como quem se relacionou não muito bem com o tempo que teve para ajustar, para corrigir, para acertar certas coisas. Então, sugiro que ao longo desta semana a gente possa ali fazer a nossa listinha e partir para o nosso acerto com o tempo. Vamos ficar de pé, professar a nossa